Gratidão por esse momento maravilhoso. Gratidão pela oportunidade de nós estarmos seguindo esse fluxo do se relembrar de quem nós somos em todas as circunstâncias, em todos os momentos, com todas as pessoas, com todos os movimentos da nossa vida. Agradecemos por essa linda oportunidade de estarmos vivendo esta nova era, a era da integração, a era da integração, da liberdade, da luz, do amor, em todas as memórias que nós registramos aqui nesse corpo. Que lindo momento é esse! Agradecemos infinitamente também o apoio de todos os nossos irmãos que estão no mesmo propósito universal. Gratidão pelo apoio, por nos auxiliarmos a compreender mais sobre a nossa vida, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Gratidão ao nosso corpo, por nos sustentar essa experiência na matéria. Gratidão aos nossos irmãos aqui da Terra, que nos auxiliam a sustentar esse campo magnético com as nossas experiências e com a escolha do nosso amor. E ancoramos aqui nesse momento o trabalho da chama violeta, a chama violeta que nos traz a compreensão. E que o transmutar significa simplesmente encontrar a liberdade e a compreensão e a leveza, o soltar em todos os âmbitos que nos aprisiona. Ancoro aqui a proteção do cubo de Metatron, poderoso cubo que nos traz a integração de todos os elementos. Ancoro aqui o filtro regenerador da Mãe Terra, que nos auxilia com toda a sua força material absorver todas as energias que a gente escolhe soltar. Ancoramos também o amor de Cristo, esse coração que pulsa sem parar, com uma força amplificadora do amor. E ancoro a energia das rosas, que simboliza a energia feminina, que compõe todos os nossos corpos masculinos e femininos aqui na Terra. Essa energia que se abre com um fluxo, numa simples dança, num simples desabrochar, sem complicar tanto, num flow natural, nos trazendo a compreensão sobre o gerar, sobre o fluir, sobre o nutrir, sobre o manifestar. E da nossa querida fraternidade branca para guiar os nossos estudos. Gratidão. Gratidão.
E é com uma enorme alegria que nós damos a continuidade de mais um lindo momento de ancoramento de energia através dessas palavras, através desse estudo, trazendo mais compreensão para nós da prática de quem nós somos, da nossa vida, prática do dia a dia, né? De trazer todas essas ferramentas que somos nós, que está aqui dentro, aqui de verdade. Eu acabei de sair de uma experiência de um sound healing. A Érica já foi nesse lugar, inclusive lá com Salvador e com a dona. E eu levei um familiar meu, e mesmo sem compreender sobre as energias das cores, é tão real que ela se conectou com as cores. Sentiu o amor, sentiu essa conexão, mesmo não entendendo de forma racional, mas sentiu. E nós somos isso. Ela simplesmente sentiu o que estava dentro dela. Então, tudo que nós formos ler, ancorar, vamos sentir. Cada palavrinha vamos sentir como um espelho dessas palavras do que somos nós. Quando se fala de Saint Germain, eu sou Saint Germain. Quando te fala de amor de Cristo, eu sou o amor de Cristo. A sabedoria, eu sou a sabedoria. A chama verde da regeneração, eu sou minha própria regeneração. Então é isso. Gratidão. Vamos continuar então. Parte 2 aqui da apresentação. Senhor Maitreya, o Cristo planetário. Amados filhos, eu amo vocês. Sintam a sinceridade e a profundidade do meu amor. Eu tenho acompanhado o curso de sua evolução desde o momento em que vocês aterrissaram neste sistema solar, e mais tarde neste planeta. Naquela época, vocês ainda estavam em um estado de integridade, funcionando plenamente na majestade e brilho de sua presença, eu sou. Eu os envolvi em meu amor durante a longa noite escura, quando vocês escolheram criar as sombras e o karma em que se encontram agora. Vou acompanhá-los de volta à realização de sua natureza crística, até que vocês se ergam novamente, triunfantes, magníficos, livres e mestres sobre a sua criação humana. Vamos colocar um ponto de observação aqui. Quando essa energia fala, né? Eu vou vos guiar para essa realidade crística, de novo, dentro desse mar da escuridão. Quando nós sentimos tristeza, quando a gente tem algum problema, quando a gente tem uma resistência muito grande, nós estamos no mar da escuridão. Quando a gente acredita que a gente não tem prosperidade, não está refletindo alguma coisa que tira esta leveza de dentro de nós, nós estamos no mar da escuridão. E quando ele menciona que eu vou vos guiar, não é um eu vos guiar, não é um ser extra você, ele é o teu reflexo. A gente apenas propaga isso para fora porque é mais fácil para a gente confiar numa história fora do que confiar na gente mesmo. Então vamos agora trazer
esta guiança para o nosso eu maior aqui dentro, o nosso eu do amor aqui dentro. Ele existe, ele é real. Ele está dentro de cada um de nós. Tá? E quando a gente escolhe, por exemplo, eu escolhi essa noite onde eu estava passando pelo mar da escuridão. De ontem para hoje eu passei pelo mar da escuridão em um aspecto de injustiça, rejeição e escassez. Vivendo e sentindo e indo nas memórias. E naquele momento, esta guiança que está aqui dentro falou comigo: escolhe o amor. E eu escolho o amor. Eu escolho ver essa situação não com a face daquele que está me batendo, que está me machucando, mas eu escolho ver a minha face dentro desta situação. E eu escolho amar. Eu escolho soltar. Eu escolho ter a ação sentida do amor, que é o amor crístico. O que Cristo faria nesse momento aqui que eu estou? Cristo, ele viveu várias situações para nos mostrar que nós somos capazes de fazer muito mais do que ele. Ele só veio fazer isso aqui. Então vamos olhar todos essas guianças. Novamente eu estou sendo repetitiva, mas é para a gente poder colocar isso na caixola. Somos nós. Tchau. Eu os convoco a viverem para o amor e pela fé, usando esse amor para expandir as fronteiras do reino de Deus, cumprindo seu destino individual e fazendo do universo ao qual pertencem um lugar mais doce, esplendoroso e glorioso. Queridos filhos do meu coração, abençoados sejam aqueles que em seus corações escolheram se tornar o que mostram o caminho para os filhos da terra. Abençoada é a luz que brilha através das nuances de suas almas individuais, o poder motivador que os impele a seguir adiante e que mantém seus pés no caminho da luz. Na hierarquia espiritual, eu atualmente detenho o cargo de Cristo planetário. Amados, essa função é mantida por um único ser por aproximadamente 14.000 anos. Depois, outro que tenha se qualificado aceita o cargo. O Cristo planetário anterior segue então para um nível de serviço maior, para promover a vontade de Deus em todo o universo. Durante o ciclo de 14.000 anos, o Cristo planetário tem 7 grandes oportunidades, em 7 ciclos de 2.000 anos, para desenvolver uma educação espiritual e uma religião que abençoarão aqueles que estão evoluindo no planeta. O Cristo planetário trabalha diretamente com uma Hashohan de cada ciclo para ativar uma dupla liberação de bênçãos, o que estimula os centros espirituais específicos nutridos por cada um dos 7 raios. Através deles, a mente consciente das pessoas pode ser elevada para cooperar com o movimento espiritual do ciclo cósmico atual. Vocês que devem ser os professores desta era para representar o Mestre Saint-Germain como pastores da raça humana, precisam desenvolver destreza de pensamento, domínio dos sentimentos e uma apresentação expressiva da lei espiritual e suas aplicações. Eu quero colocar um ponto aqui também. Nessa experiência que eu vim agora há pouco também, foi muito bonita, porque eu comecei a ter acessos das pessoas que estão participando do meu cenário atual, que estão tendo resistências. Só que aqui no sono profundo, a gente olha que é a resistência do outro, a resistência da minha filha, a resistência de fulano e de Beltrano,
Nossa, olha a resistência. Eu vou emanar uma energia para lá. Nessa experiência que eu tive, eu olhei esta pessoa, a resistência desta pessoa, como a minha resistência. São as minhas resistências. Então, quando a leitura fala que nós vamos ser pastores da terra, ancorando essa energia transmutadora para auxiliar o planeta, vamos começar a trazer para a consciência que o outro é você, de verdade. Eu estava cansada já de ouvir falar, ai, nós somos um, o outro é você, o que diacho? Eu não sou isso, né? Você não pode ser no contexto que você está olhando, mas essas pessoas não estão na sua vida por um acaso. Observa onde mais te cutuca ali. Você fala, nossa, eu quero que essa pessoa tenha mais alto amor por ela mesma, né? Vou emanar energia para ela ter mais alto amor por ela mesma. Falei para esse meu familiar hoje, falei, olha, a minha profissão, muitos podem falar até como uma profissão egoísta, mas tudo que eu emano, qualquer atendimento que eu faço para outro, eu estou fazendo para mim, porque todo sou eu de verdade. Então, voltando, olhando aquela resistência que eu estava vendo ali, e veio a chama violeta, esse meu familiar viu a chama violeta, eu vi a chama violeta. Então, para ela era ela no universo dela, mas para mim, olhando para ela, era eu. E aí o planeta Terra ainda falou assim para mim, ah, tudo que você está sentindo, aqui as existências que você sente, em de repente não querer soltar tantos afazeres, essa resistência de querer se apressar para tudo, não acreditar que o tempo, ele não existe. Tudo que você fizer vai dar certo. Não precisa se apressar. Não precisa se preocupar em estar fazendo. Quanto mais você estiver preocupado em fazer, olha onde que você tá girando a sua atenção. Aqui. Por que você não traz o seu entusiasmo para dentro de você? Só manifestando com paixão tudo que você quer. Né? Então, isso aqui é uma resistência. Não é uma resistência que às vezes a gente nem se toca que a gente tem. E aí a Terra fala que a resistência que você tem na sua vida reflete as existências que eu estou tendo aqui no meu organismo. Resistência governamental, resistência da criança de fome, resistência das guerras. Todo o trabalho que nós fizermos no nosso corpo, por nós aqui, estamos fazendo para o planeta inteiro. Nós somos, cada um de vocês representa a Terra. Eu sou a Terra. Eu sou o universo. E eu trabalho dentro do meu cenário, com os meus sentimentos e as minhas emoções. Ponto. Ponto. Aprendendo isso, eu venho aqui compartilhar com os meus demais eus o caminho dessa jornada para dentro de cada um de si. Para que eu também me solidifique mais ainda dentro dessa ideia. É isso. Obrigada, Mona. Devem ser capazes de estimular os corações e os centros espirituais das almas confiadas a vocês, para que os seus ensinamentos tenham o esperado efeito transformador. Trouxe comigo hoje o Elohim Cassiopeia, cujo poder concentrado de iluminação tem a capacidade de reter na mente o desígnio divino e o modelo de iluminação. Trouxe também o poderoso arcanjo Jofiel, cuja irradiação do sentimento de iluminação estimula a aspiração espiritual e encoraja a elevação do corpo emocional em direção à divindade. Por meio dessa dupla atividade de nutrir tanto a consciência mental
quanto a dos sentimentos, vocês compreenderão melhor as qualidades específicas que precisam desenvolver para ensinar as pessoas da Terra nos dias e anos que virão. Permitam-se serem envolvidos no esplendor do meu amor e na paz de meus sentimentos. Eu sou Maitreya, o Cristo em vocês. A hierarquia espiritual planetária e além. A Ordem dos Mestres da Sabedoria, a Fraternidade de Shambhala, o Cristo planetário, a função do Mahashohan e os 7 Chohans dos raios são o corpo principal de seres dos reinos de luz que constituem a hierarquia espiritual da Terra. Na verdade, é mais complexo do que isso, mas minha intenção aqui é dar a vocês uma ideia básica de quem governa o funcionamento do nosso planeta. As diferentes hierarquias para este ou qualquer outro planeta podem ser descritas como uma série de hierarquias sobrepostas e funcionando dentro de outras hierarquias, todas trabalhando juntas em amor, harmonia e unidade para o benefício coletivo. Aqueles que ocupam esses cargos importantes são considerados os seres mais evoluídos da sociedade da grande fraternidade branca para a Terra. A hierarquia espiritual da Terra funciona como um governo complexo e compreende muitos escalões. Não me cabe explicar isso em detalhes. Para cobrir completamente esse tópico seria necessário um livro inteiro. Contudo, é meu desejo dar ao leitor uma ideia sobre o nosso governo espiritual. Quem é responsável pelos diversos departamentos e que funções esses seres desempenham. Esses cargos na hierarquia são permanentes, mas os seres que os ocupam mudam de tempos em tempos, assim como os cargos de presidente ou primeiro-ministro em seus governos humanos. Hélios e Vesta são os pais divinos e patrocinadores desse sistema solar. Eles governam e sustentam as energias para todos os planetas do nosso sistema solar. Senhor Sanat Kumara, o grande hierarca de Vênus, tem sido o logos planetário da Terra há cerca de 2,5 milhões de anos, talvez mais. Até recentemente, ele estava aqui a maior parte do tempo, mas agora retornou para sua casa em Vênus, pois também é responsável por esse planeta. Entretanto, ele continua o seu trabalho aqui para a ascensão do planeta e a conclusão do ciclo de trevas. É minha compreensão que ele manterá seu serviço para a ascensão da Terra até 2012. Muitos seres que ocuparam posições na hierarquia por um longo tempo passarão para o nível seguinte. Eles estão, nesse momento, treinando ativamente aqueles que os substituirão. Uma vez que não se sabe quem está substituindo quem, darei a vocês as informações como as conheço. Embora muitas mudanças sejam esperadas após a ascensão do planeta, elas não ocorrerão de imediato. Descrevo a seguir os vários cargos na hierarquia cósmica atualmente ocupados pelos grandes senhores da luz. Agora vamos... Sorry, desculpa. Desculpa, mas só para a gente colocar aqui uma consciência, né? Vamos startar aqui uma consciência. Nós estamos sendo treinados para substituir esses seres que a gente olha aqui fora, né? Para exercermos aqui dentro. Nós estamos sendo treinados para trabalhar para o universo, outros planos dentro do planeta Terra. Muitas coisas ainda estão por vir, porque não se limita só ao planeta, só ao nosso corpo e essas energias, né? É muito mais além. Só que a gente não precisa
é quebrar a cabeça com isso. A gente só precisa se organizar aqui dentro da nossa vidinha, do nosso corpinho. A gente tem tanta coisa para a gente fazer aqui, né? E essa nossa experiência do nosso cotidiano, sendo mãe, sendo irmã, sendo trabalhadora, mulher, homem, é o nosso treino, é a nossa prática para nós exercermos essa maestria para auxiliar o planeta. Então, vamos trazer isso como uma prática mesmo de vida e não apenas como uma teoria, não como apenas uma fé. Lembra da fé que a gente tinha em Jesus Cristo, uma fé que a gente tinha em Deus lá longe? Não, nós somos. Nós somos na nossa prática diária. Eu sei que é desafiador, porque a gente está no mar do sono profundo. Ali é difícil, né? A gente está ali no meio daquela vibração que a gente criou para a gente poder exercer aqui. Mas ali a gente pede esses auxílios, a gente trabalha com estas chamas, a gente trabalha com qualquer outra entidade de luz, vamos falar assim, que você queira, né? Para te auxiliar nesse despertar, nessa compreensão, né? Eu vou limpar, eu quero limpar isso. Eu quero transmutar, porque transmutar às vezes parece aquela espada do Arcanjo Miguel. Pá, 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 pá. Eu vou detonar isso. Não, eu vou compreender isto. Eu vou compreender. Eu vou me sentir leve. Hoje as energias falaram assim para mim, né? Elas falaram assim: você quer que a gente coloque uma cúpula, uma bolha de proteção vibratória para você não ir tão profundo? E aí, antes de eu responder, eles falaram assim: mas se você ficar sem esta cúpula de proteção, porque as energias foi você que criou, você vai ficar muito mais forte. Aí eu falei: não quero essa cúpula de proteção. Eu quero aprender a compreender todas essas vibrações, que nunca é do outro, nunca é a casa, nunca é o lugar. São todas minhas, né? É isso. À medida que esses seres evoluem, eles seguem adiante para níveis mais elevados de serviço, sendo substituídos por outros que tenham alcançado o nível necessário. Aqueles que assumem essas posições são geralmente treinados por vários séculos para ocuparem a nova função. Mudanças na hierarquia duram um longo tempo. Aquele que seguirá adiante usa o tempo que for necessário para treinar o seu substituto. Senhor Gautama Buda, conhecido como sendo o Buda planetário, mantém o título do Senhor do Mundo. No devido tempo, ele substituirá Sanat Kumara como Logos planetário. Senhor Maitreya tem ocupado o cargo de Cristo planetário há milhares de anos. É conhecido por seu grande amor e profunda compreensão da humanidade. Em sua posição no ofício de Cristo, ele é consideravelmente auxiliado pelo Senhor Sananda. Quando uma pessoa se candidata para a ascensão, o seu pedido é examinado por Sanat Kumara, Senhor Maitreya e o Senhor Sananda. Todos os três devem aprovar a prontidão do candidato para que a cerimônia da ascensão possa ocorrer. Senhor Sananda, também conhecido como Jesus, e Mestre Kutume, detém o cargo de instrutores mundiais para o planeta. Os 7 Chohans dos raios são liderados pelo Mahashohan, que é um outro nome para o representante do Espírito Santo no planeta. É reconfortante saber que o Espírito Santo não é apenas uma pomba. Ele é um ser de grande realização que emite luz suficiente para irradiar o amor reconfortante do Espírito Santo para um planeta inteiro.
preenchendo cada homem, mulher, criança e todas as formas de vida com seu manto de amor em nome do Criador. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Uma experiência linda demais, né? Que veio com um nome engraçado, veio com o nome de Sofia, né? Para quem não sabe, eu fui compreender chácara por chácara que guardam os nossos pacotinhos de informação, de memória da vida, né? E eu comecei de cima e fui para baixo, para o chakra básico. Então, primeiro eu precisei entender o que era o amor, que era a conexão divina, o que era eu por dentro, o que era me expressar, o que era o amor aqui, para depois utilizar toda essa compreensão aqui e vir para os chakras das memórias, né? E aí, quando eu cheguei no básico, foi interessante porque foi uma reunião de todos os chakras ao mesmo tempo, né? Foi bem interessante, foi bem pé na terra mesmo. Depois que eu passei pela compreensão do chakra básico, não quer dizer que eu não estou vivendo ainda o exercício da cebola das vibrações, que a gente vai tratando camada por camada, né? Mas pelo menos a compreensão das minhas memórias eu consegui ter. Então, depois do chakra básico, veio uma informação chamada Sofia. Chegou um senhor aqui, que cuida das artes aqui do Dessan, chorando, e veio com 6 mil, sabe assim, como se fosse aquela mulher que foi limpar os pés de Cristo com óleo mais caro, né? Cara, ele se arrumou todo, ele veio para me agradar, e falando que ele via a Sofia em mim, via a Sofia em mim. Eu falei, gente, será que ele está vendo alguém que desencarnou em mim, né, tal, né, Sofia, eu não sabia quem que era Sofia. E aí ele me deu até este vitral aqui, né? Eu vejo a Sofia em você, eu vejo a Sofia em você. E aí, beleza, eu fui perguntando para ele o que era Sofia, ele não conseguia me explicar, eu não entendo o inglês dele, e ele não sabe enviar mensagem, só se comunica por telepatia de verdade, né? E aí, passando um tempo, eu fui para minha banheira, né? Eu ainda vou escrever um livro sobre a minha banheira, tenho altas conexões ali. E aí veio uma informação sobre uma energia tão solta, tão livre, tão leve, tão gostosa. Eu me via dentro do chakra básico, com todas aquelas informações, mas de uma forma tão solta, tão suave, que eu quase que eu adormeço dentro da banheira, sentada, minha cabeça assim foi para frente, numa compreensão sobre todas as memórias de uma forma tão doce, tão suave e feliz. Eu acho que se eu visse o rosto de uma pessoa que me maltratou muito naquele momento, eu ia dar um beijo na boca daquela pessoa, de tão leve que eu estava, né? E aí depois, por coincidência que não existe, porque tudo que eu vejo é sinal para mim, eu fui olhar meu YouTube e apareceu um negócio lá do Bashar Sofia. Eu, gente, essa Sofia quer falar comigo mesmo, né? Aí quando eu olhei lá a Sofia, ele explicou o que era, né? E eu também tinha comentado com a Érica, ela fez uma pesquisa também, mandou para mim sobre Sofia, que é a forma feminina. Você pode explicar, Érica? Eu não sei explicar direito. Eu sei, Eu também não. A Sofia é uma energia, né? É contraparte de Jesus. Então, assim, não tem muita definição pra gente, né? Quando você passa a sentir, igual a Tati passou pela experiência na banheira, que ela sentiu tudo com muita leveza, com muito amor, é essa energia de Sofia. É como Deus e Jesus vieram numa forma masculina para que a humanidade desse mais atenção, mais afinco, mais tipo, né? É masculino. Sofia já é uma energia integrada de tudo isso. É a divindade integrada do masculino e do feminino. É a integração da dualidade. Ela me trouxe muito esse amor pela dualidade.
Vamos viver a dualidade. Vamos ser inteiros nesse esticamento das memórias que nós tivemos de dor com essa atualização da luz que nós somos. A Sofia é o inteiro, é a lua e o sol junto. É o céu e a terra unindo. É o humano com a consciência, né? É isso. É o casamento alquímico na gente, né? Mahan Chohan, chefe dos 7 Chohans dos raios, representante do Espírito Santo para a Terra. Esse cargo é ocupado por Paulo o Veneziano, que também é o Chohan do 3º raio. Primeiro raio, o Chohan é o mestre Elmoria. No 2º raio, Senhor Lanto, assistido pelos mestres Kuthumi e Dual Ku. 3º raio, mestre Paulo Veneziano, que também é Mahan Chohan. 4º raio, Senhor Serafis Bey. 5º raio, mestre Larion. 6º raio, Senhora Nada e Senhor Sananda, sua chama gêmea. 7º raio, mestre Saint-Germain. Todos esses setores têm muitas subdivisões. Como vocês podem notar, alguns mestres ocupam mais de uma posição neste momento. Tenha em mente que cada um dos raios representa uma das 7 chamas ou 7 atributos divinos do Espírito Santo. E há também os 5 raios secretos. Os 7 membros do Conselho Kármico e os Senhores do Karma. Esse nobre grupo de seres desempenha um papel importante na hierarquia espiritual. Eles parecem ter a palavra final na maioria das decisões importantes e possuem autoridade para distribuir concessões para o benefício da humanidade, ou restrições quando as civilizações abusam dos privilégios de suas oportunidades de evolução. A menos que tenham havido mudanças recentes que ainda não conhecemos, são eles: Grande Diretor Divino, patrocinador da 7ª raça raiz, Amada Kuan Yin, deusa da misericórdia, Senhora Nada, deusa do amor, Palas Atena, deusa da verdade, chama gêmea do Mahashohan, Senhora Pórtia, deusa da justiça, chama gêmea de Saint-Germain, deusa da liberdade, que é patrocinadora da chama da liberdade para a América, sua estátua fica no Porto de Nova York, e amado Ciclopeia, Elohim de Deus, servindo no 5º raio, também conhecido como Vista. Reflexões sobre o Conselho Kármico pelos Chohans dos Raios, analisado por Geraldine Inocente, Ponte para a Liberdade, e certos dos ensinamentos dos Chohans dos Raios. O Mahashohan, poucos sabem do grande serviço prestado pelos Senhores do Karma à humanidade. O nome Senhores do Karma gera muito medo de punição entre aqueles que não entendem a natureza do importante serviço que prestam à vida. Só recentemente o amor e a gratidão da humanidade aumentaram em relação a esse sublime grupo de seres por seu serviço de misericórdia em vez de punição. Elmoria, justiça divina e exatidão absoluta em equilibrar o uso pessoal planetário e universal da vida. É a lei. Os senhores do karma são instrumentos dessa lei. Os membros desse conselho se empenham em dar a cada alma uma oportunidade de crescer espiritualmente, de desenvolver e manifestar a parte do plano divino que só pode ser expresso por meio dessa corrente de vida em particular. Kuthumi, a lei do círculo, do retorno das causas criadas, colhendo os seus efeitos finais. É inexorável. A energia magnetizada e usada deve retornar ao emissor como felicidade, se for usada construtivamente, ou como infelicidade, se for usada de forma prejudicial. Quando uma alma se declara pronta para pedir ajuda a Deus por suas ações passadas, com o intuito de colocar-se novamente na ordem divina,
com as leis do amor, então os senhores do karma podem prestar um auxílio muito mais importante. Paulo, o veneziano. Como o karma criado por uma alma individual é, às vezes, muito grande, os senhores do karma misericordiosamente freiam o retorno de todo o karma em apenas uma vida. Assim, é permitido à alma mitigar tanto o karma quanto os senhores do karma sentirem que ela possa lidar em uma encarnação. Isso é o verdadeiro amor divino, pelo qual muito karma negativo é conscientemente retido para o indivíduo até que ele tenha aprendido como transmutá-lo em alegria e paz. Serapis Bey. Quando o indivíduo deseja se candidatar à ascensão e pede a oportunidade para limpar o seu registro de todo o karma negativo, os senhores do karma devem estar de acordo sobre o aspirante ter a necessária força, firmeza, fé, iluminação e capacidade geral de equilibrar a balança da justiça em uma vida. Entretanto, alguns indivíduos que em sua encarnação final resgataram o karma negativo criado em uma longa série de encarnações anteriores têm apenas uma pequena dívida com o universo a ser paga. Hilarion, é responsabilidade dos senhores do karma cuidar para que cada indivíduo receba toda a assistência possível para transmutar o karma negativo criado pelo mau uso do livre-arbítrio. Ao final de cada vida, na Terra, a alma é chamada diante do conselho kármico e sua experiência é avaliada. Oportunidades, serviços potenciais, aparentes fracassos e sucessos são examinados cuidadosamente. Então, o conselho kármico envia o indivíduo para uma esfera de descanso e aprendizado onde ele pode se preparar melhor para outra encarnação na Terra, sendo fortalecido através da purificação, instrução e alívio temporário das pressões causadas pelo seu próprio karma. Saint-Germain, reflitam bem sobre o poder da misericórdia e da chama violeta para dissolver a causa e o núcleo de angústia e dor gerados pelos retornos do uso indevido do livre-arbítrio no passado. Em seguida, decidam dissolver os efeitos antes que eles surjam em suas vidas. Vocês podem usar conscientemente o fogo violeta para fazer isso, invocando-o diariamente e a cada hora. Isso os ajudará a transmutar a energia negativa impregnada em todos os seus corpos e a curar as emoções conectadas com essas energias, adotando um novo nível de consciência. O impulso total acumulado no uso efetivo da chama violeta pelos mestres ascensionados está disponível para qualquer um de vocês que nos pedir para ancorá-la em seu mundo neste momento. Quando mais e mais indivíduos aprenderem a eficácia do poder da transmutação, invocando a ação do fogo sagrado, teremos na Terra uma fraternidade de liberdade que poderá, por livre vontade, libertar a si própria e a outros do lado sombrio da vida. Os 7 Manus que patrocinam as 7 raças raiz. Os nomes dos Manus das 3 primeiras raças raiz não são conhecidos. Eles finalizaram seu serviço e este planeta e ascensionaram há milhões de anos. O Manu da 4ª raça raiz é o Senhor Himalaia. O Manu da 5ª raça raiz é o Senhor Vaisvasvata. O Manu da 6ª raça raiz é o Senhor Meru. O Manu da 7ª raça raiz é o grande diretor divino, mentor de Saint-Germain. Todos os seres citados acima trabalham em cooperação com o Conselho dos 12 da Federação Galáctica, liderado pelo Comando Astar e pelo Senhor Melchior. O Conselho representa a hierarquia espiritual desta galáxia, que é muito maior que o nosso sistema solar, e trabalha em colaboração
com o Conselho dos 12 da Federação Universal, Ah, respondendo a ele. eu gostaria de falar um pouco sobre isso também. Quando a gente fala que nós temos esses mestres, esses menus, né, fraternidade branca, que estão mais perto da nossa compreensão aqui em energia, e aí a gente fala de Ashta Sheran, a gente fala meu Deus, Federação Galáctica? isso, obrigada. Eles me trouxeram, inclusive hoje eu tive também esse acesso, né, novamente. Nós estamos aqui, nós estamos aprendendo a exercitar essa maestria todas dentro de nós, e na verdade, essa federação, esses seres, essas tecnologias que estão à disposição de nós, nos assistindo, nos auxiliam em determinada sintonia vibracional do planeta com as suas tecnologias. Então, por exemplo, tem um grupo, tem um planeta onde tem seus habitantes, suas tecnologias ali, as naves, que tem suas tecnologias que auxiliam na vibração desse experimento da dor. O outro auxilia em relação ao experimento da resistência, porque tudo isso aqui para nós é muito básico, é normal, né? Resistência, dor, medo. A gente está vivendo essa experiência aqui, né? Isso aqui para a gente é uma coisa básica. Para eles, esta vibração que nós sentimos é uma experiência vibracional onde é auxiliada com essas tecnologias. É algo muito maior. Eu não sei se eu estou me fazendo ser compreensiva, mas, por exemplo, essa nossa experiência de sermos luz na escuridão, de compreendermos todas essas memórias, quando a gente chegar nesse âmbito da energia Sofia sendo exercitada cada vez mais frequente na nossa vida, nós vamos iniciar um processo de gerar um combustível que nós chamamos aqui na Terra de amor, mas é um amor que o nosso corpo ainda não suporta, de tanta luz que ele é, e este combustível que nós estamos sendo preparados para exercitar, ele vai ser um suplemento para esferas superiores, esferas ainda desconhecidas por nós. Então, quando é mencionado sobre toda essa frota que nós chamamos de alienígenas, naves, eles auxiliam de fora aqui, como se a gente estivesse dentro de um aquário, né? Com suas tecnologias. Hoje mesmo eu fui levada de verdade para uma nave sentindo as tecnologias, que vem de forma vibracional. É uma telepatia que reverbera o corpo todo, né? Auxiliando a gente limpar esse excesso de resistência de memórias do nosso corpo, para abrir mais o campo, para a gente poder compreender mais rápido sobre determinada experiência que nós escolhemos. E aí, e exercitando também, através desse espaço, a autonomia que esses mestres vêm mostrar para nós como uma historinha e personagens, mas que na verdade está dentro de nós. É isso. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu sinto, que eu vivo. É a gente. E assim, interessante, né? Porque se a gente para, né, e fica prestando atenção em toda a hierarquia, tantos nomes, tantas posições, tanto. Eu acho que eu não acho isso importante, né. A gente está aqui vivenciando a experiência, a gente não tem que se prender a nomes, a definições. A gente precisa sentir e trabalhar no que a gente está sentindo, né, da forma mais simples, como for mais fácil.
porque está sendo pedido isso, né, para a gente simplificar cada vez mais. Chega de achar que a espiritualidade é algo complexo, que não é. É mais simples do que a gente imagina, né. Não é, e somos nós, somos nós. Depois que eu vim daquela experiência de me identificar como luz, de saber todo o meu potencial, a primeira coisa que eu quis falar, mas eu falei até de uma forma reativa, né, para o universo, agora eu quero ver essa luzinha se manifestar lá nas dores que eu senti. Eu quero ver o amor lá na pobreza, lá na fome, lá na rejeição. E assim foi feito. Então eu vim me experienciar e foi totalmente desconectado, qualquer auxílio direto, né. Eu vivi esses chakras dentro da simplicidade do meu corpo, então não adianta falar: "Ah, você é médium, ah, você tem conexão". Não, foi cortado em cada experiência tudo isso, menos a minha consciência do que eu havia recebido de uma forma superficial, para sentir e vivenciar isso dentro do meu corpo humano, Tatiana. Tatiana como mãe, Tatiana como esposa, Tatiana como amiga, Tatiana sentindo raiva, culpa, medo, e se ver, escolher o amor, escolher a liberdade ali. E ali quando eu escolho ali, mano, aí você acende, não é nem uma lanterna, você acende um farol de luz na sua experiência, de verdade. Se experiencia dessa forma que vocês vão ver. Eu passei por uma experiência há pouco tempo, agora em janeiro, né, e nessa experiência, no momento ali sagrado, eu decretei que eu era livre. Eu decretei assim: "Eu sou livre". E aí, agora há pouco tempo, sei lá, na semana passada, eu passei por uma situação que veio assim, um desconforto, né, um medo, assim, entrando no meu campo e eu falei assim: "Por que esse medo?". Eu lembro que eu decretei que eu era livre, eu era não, eu sou livre, então não precisa ter o medo é uma ilusão. Vou olhar para isso com amor, né, e entender por que que esse está se manifestando como medo, se o medo não existe. E aí aquilo se dissolveu. Então assim, é o como a gente escolhe vivenciar as experiências, né. E, enfim, cada um tem a sua maneira de lidar, né, mas eu procuro cada vez mais, assim, na simplicidade. E as respostas também vêm de uma maneira mais simples. Essa hierarquia desdobra-se mais e mais por todo o caminho de volta até o Criador Supremo. Em nível universal, o Senhor Melquisedeque, percebido como uma figura paterna, é conhecido como o grande Senhor deste universo. Sua imensa luz e amor manifesta-se e irradia por todo o universo. A ordem de Melquisedeque se expande em vários ramos para cada um dos muitos sistemas solares. As pessoas em evolução na Terra também podem se candidatar para serem admitidas nesta ordem sagrada única. Ser aceito nesta ordem é uma atividade dos planos internos. Ninguém pode ser admitido nela a menos que seja iniciado pelo próprio Melquisedeque, pois esta não é uma atividade do mundo exterior. Aqueles que realizam cerimônias e cobram altas taxas para inscrever seus seguidores nesta ordem não têm um entendimento completo de sua sacralidade. Em muitos casos, apenas uma cerimônia é realizada e nada mais, o que não assegura a admissão. Muitas almas queridas podem caminhar pela Terra como membros plenos dessa ordem sagrada, sem terem qualquer conhecimento externo de sua afiliação. Outros que professam abertamente serem membros podem ou não ser. A admissão é determinada pelo nível de disposição para o serviço à vida e ao amor, e pelo nível de iniciação do aspirante.
Vejam que este universo, assim como toda a criação, é bem mantido por uma longa e indestrutível cadeia de amor que atua como uma hierarquia espiritual, sempre se expandindo para níveis maiores de amor e luz. Ninguém ocupa essas posições por desejar exercer o poder. Nos reinos mais elevados, é o grau de amor incondicional e serviço abnegado que determinam o grau de realização. Os sistemas de governo que temos atualmente na Terra e que servem apenas a si mesmos não beneficiam as raças e interpretam de modo totalmente errôneo os princípios das leis divinas e da hierarquia. A forma de governo que temos é antiquada e, à medida que a consciência da humanidade for evoluindo, ela será gradualmente substituída por conceitos mais iluminados de governo divino. Somente aqueles que alcançarem o nível mais alto de luz e amor terão permissão para governar após a ascensão da Terra. E esse será um dos requisitos que qualificarão aqueles que ocupam essas posições sagradas. Esse texto não estaria completo sem mencionar mais 2 níveis da hierarquia. Seu serviço não se limita a este planeta, pois eles são seres universais. No entanto, por causa de sua grande presença aqui, é importante mencionar o seu serviço. Os 7. Fala, Tati. Minha, nós já temos aqui 1 hora de leitura. Nós podemos dar continuidade na próxima apresentação. Ou você quer colocar à frente? Aqui a gente tem os 7 poderosos Elohim, os 7 poderosos arcanjos. Ainda tem um tempinho. Se Pois bem que não. Peraí, deixa eu ver. 2, 3 páginas. 3 páginas e meia. vamos concluir aqui agora e vamos fazer uma energia e trazer essa compreensão do que nós acabamos de ler aqui, né? Que podem haver vários profetas espalhados aqui pelo mundo, como aqui em Shasta tem a fundação Ayem, a fundação de uma coisa de outra. E às vezes existem mestres muito mais aprofundados nessa tarefa do amor, que estão ali dentro da sua cabaninha, lá no meio do mato, ou quietinho lá no seu quarto. Então, nós pedimos que cada um de vocês se sintam o mestre mais importante da sua experiência. Que cada um de vocês trabalhem arduamente em seus corações. Mas o arduamente que nós falamos é apenas como um incentivo para estarem presentes apenas em vocês, sem distrações. Mas levem de forma prática e de forma leve essa experiência. Para vocês que querem seguir este chamado, que sentem esse chamado porque foi algo que foi resolvido em contrato entre vocês mesmos e as federações. Que queiram prosseguir com esta partilha destas energias experienciadas dentro do seu próprio corpo, dentro de vossa própria experiência. Não se limitem. Não fiquem intimidados. Às vezes, aqueles gurus ou aquelas pessoas que olhamos em alto escalão espiritual não sentem o mesmo que vocês.
Confiem no seu próprio coração. Confiem na sua própria intuição. E lembre-se mais uma vez, vocês não vão construir seguidores, vocês não vão construir discípulos, vocês não vão magnetizar um trabalho expansivo, material e abundante material, se vocês não trabalharem apenas internamente em vocês. Confiarem neste fluxo do soltar. A ação, a movimentação externa, ela virá como consequência, como um eco do seu interior. Tudo, absolutamente, que ocorre em seu cenário é um eco de manifestação das suas escolhas, dos seus sentimentos e emoções. Então estejam firmes e confiantes. Firmes e confiantes dentro da persona Maria, dentro da persona Joaquim, dentro da persona qualquer nome que você tenha. Por mais que se sintam isolados desta rede hierárquica, material, dentro da rede espiritual vocês estão totalmente formados e vinculados a essa grande fraternidade que está sendo formada aqui na Terra, dentro de vossos corpos. Nunca esqueçam disso. O fora é apenas um eco do que se resolve e se escolhe dentro de vocês. Isto é andar sobre as águas. Isto é andar sobre as ilusões, sobre os padrões adquiridos e necessários para se fazer esta alquimia aqui na Terra. E agora pedimos a todos vocês, a todas as células planetárias que estão conscientes e as que não estão conscientes, mas que através do nosso magnetismo consciente possamos envolver a todos os corpos, a todos os seres vivos, a todos os habitantes desta experiência que chamamos de Terra. Que possamos nos envolver em um lindo e real Merkabah colorido, com todas as cores em hertz, em força, com todas as forças, conhecimentos dos nossos mestres que habitam em nós, mas que estão refletidos nesse Merkabah. E que possamos visualizar dentro do nosso próprio corpo, na região abdominal, esse Merkabah. Que possamos sentir essa energia reverberando, reverberando dentro do seu corpo, auxiliando todos os seus órgãos, todo o seu campo corporal, mental, emocional, áurico, reverberando toda a purificação, a abertura, trazendo a compreensão, trazendo a iluminação, a cristalização de todos esses corpos. Sintam toda essa energia
de forma vibracional e não imaginatória. Sintam o seu corpo agora, nesse momento, sendo ativado, para que vocês possam exercitar o poder do amor, da luz, da leveza, da liberdade, dentro de toda esta dualidade. Estamos ao dispor de cada um de vocês. Até quando ainda vão permanecer nas resistências do acreditar no seu sentir, do acreditar nesse fluxo? E não estamos a criticá-los, mas estamos a despertá-los para o verdadeiro fluxo humano integrado em luz. Se experienciarem toda esta compreensão dentro do cenário em que estão e escolherem a energia da liberdade, da leveza e da luz, nesses momentos, vocês irão experienciar a manipulação dos seus próprios milagres. E irão reportar a todos esta linda alquimia que vocês mesmos realizaram em suas experiências. E assim auxiliando a todos nós com este alimento. Nós temos um enorme gerador, como vocês costumam dizer, destas energias captadas por suas experiências. Não se acanhem com as suas próprias dúvidas, não se acanhem com as suas próprias memórias. Apenas decidam ser a consciência crística, que multiplica os pães, que regenera, que cura, que anda por cima das águas e que principalmente ressuscita. Ressuscita. Ressuscitam-se para o amor divino integrado. Gratidão a todos os seres que escolhem desapegar de toda a racionalidade padrão, perfeccionismo e simplesmente viver o impulso de ser. O impulso de ser. A sua própria personalidade. O seu próprio ser. Individual e livre. E contempla o todo. Gratidão. Gratidão.
Gratidão a todos, que possamos levar essa energia aos nossos lares, aos nossos familiares, e que essa energia possa reverberar para toda a humanidade, para o planeta Terra, que a luz divina e o amor divino em nós esteja presente, agora e sempre. Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão a todos. E a gente vai no fluxo dessa energia, né? Sem roteiros. Só. Vai. Só fluindo, né, amada? Só fluindo. Vamos exercitar essa semana esse Merkaba de cores dentro das nossas memórias. Vamos trazer essa consciência de sermos esses mestres dentro das nossas memórias, mas que não fique só nas meditações, que fique na prática do dia a dia. Faça uma listinha ali. Quem que tá me incomodando? Que situação na minha vida que eu não tô gostando? E ali eu vou praticar, porque isso aqui é oportunidade para mim. Os senhores os senhores do karma, né, que assim se fala, né? Eles estão aqui por uma importantíssima missão. Quando a gente fala assim, parece que a gente está contando uma historinha para uma criança, e realmente, né, para a gente poder entender tudo, né? Porque na verdade a gente precisa realmente dessas situações da nossa vida para a gente poder realizar as nossas alquimias, os nossos milagres, para a gente fazer o combustível aí que eles estão, né, que nós estamos participando aí dessa experiência magnífica. Então é isso. Um grande beijo a todos vocês. Daqui a pouco eu faço o exercício, a Éricazinha também faz, e a gente coloca aqui para a gente estar exercitando durante a semana. Tá? Alguém quer mencionar sobre os exercícios da resistência? Quem, não sei se vão conseguir falar agora, eu pelo menos eu não estou conseguindo muito, estou congeladíssima, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa sobre a resistência, quiserem tirar algumas dúvidas sobre as resistências da sua vida, né? O que foi posto ali nos exercícios, fiquem à vontade. A gente está aqui para responder. Agora, quem não quiser só aguentar essa. Gente, eu tô assim, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos descansar nessa energia. Beijo. Tchau.